Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Sob um lindo céu azul, eles lhe disseram para dar uma olhada. Era raríssima gosma prateada. Já era a quarta, e o cara atrás da árvore disse para ele não chamar atenção. Então, de repente, do nada, alguém aparece correndo e grita para o cara esperar. Mas o garoto se adianta, acertando um golpe crítico no primeiro, no quarto, no segundo, outro golpe crítico, no terceiro, no quarto. E com isso, tudo está morto. A jogadora Takahashi Yukiko acabará de receber 3 itens de nível S. A armadura, as luvas e as botas dos slimes prateados. O cara de capuz verde não consegue acreditar. Pelo que ele percebeu, foram 3 golpes críticos. A loira disse que viu a mesma coisa. E além disso, porque parecia que cada item era raro. Os dois só conseguiam pensar que aquele cara tinha uma sorte incrível. O protagonista, olhando para o seu inventário, acha inacreditável, bom demais para ser verdade. Ele estava realmente sendo recompensado por todo o sofrimento que passou em sua vida passada. E o vemos velho pra caramba, um caçador de anéis de bronze de 85 anos. Alguém dê aposentadoria para esse homem de uma vez. Ele está trabalhando demais. Ele está na masmorra de Tóquio, no primeiro andar, e todos estão mostrando como os monstros estão atacando a área. As pessoas estão apavoradas, decidindo o que fazer, dizendo que se aquelas criaturas de alto nível chegarem aqui, todos os iniciantes vão morrer. Uma criança agarra o ombro do velho, dizendo que não é a hora de caçar slimes, que é hora de irem embora. Mas o velho simplesmente lhe dá um tapa e vai embora, ignorando a todos sem dizer uma palavra. Obviamente, os outros decidem fugir. Ele está praticamente à beira da morte, o que é verdade. Então tanto faz. Mas então, algo desonesto acontece. Alguém esbarra no velho com o ombro e ele cai desajeitadamente. O pobre homem, agarrando sua espada, diz que décadas se passaram desde o surgimento dos aventureiros. A essa altura, todos já estavam familiarizados com as janelas de status, o processo de subir de nível e a eliminação de monstros. O sistema é simples. Você elimina monstros, sobe de nível e, consequentemente, seus atributos também aumentam. O cara reclama que dessa vez só ganhou 5 de força. Outros ganham magia, como aquela garota ali usando um feitiço de cura na cabeça da lâmpada. Aquilo era só um jogador normal, mas o nosso cara é o único nível 98 com atributos abaixo de 5. Ele diz que trabalhou a vida inteira, matou todos os slimes que conseguiu, jurou que nunca desistiria. Ele simplesmente continuou caçando, 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 até chegar ao nível 98, matando apenas slimes, nada mais. Mas aí ele derruba mais um e ainda não consegue acreditar que nada mudou. O nível máximo era 99, e ele sabia que algo especial tinha que acontecer. Não havia como ele estar realmente destinado a ser um fracasso. Ele corre direto para Gosma, a golpeia com a mão nua, gritando para o desgraçado morrer, a despedaça com pura brutalidade, mordendo-a, e nesse instante ele sobe de nível. Finalmente, ele chega ao nível 99, tremendo enquanto diz que essa é a grande recompensa por tudo que sofreu. Mas o sistema diz que ele ganhou apenas 1 ponto de força. Assim, de repente, seu total chega a incríveis 6. O velho não consegue acreditar. Ele bate no chão, perguntando-se se o mundo está brincando com ele. Será que toda a sua vida foi em vão? Naquele momento, cercado por criaturas, ele decide que não há mais nada a esperar deste mundo. Os monstros que haviam sido anunciados começam a aparecer e a cercá-lo. Para ele, isso era ótimo. Sua vida já era miserável mesmo. Todos humilharam e ele não conseguiu salvar sua mãe, que sempre cuidou dele. Ele chegou a destruir os sonhos de sua irmãzinha. Por fim, essa vida amaldiçoada termina com ele sendo transformado em Gosma. Morte. É tudo que o pequeno sistema diz, até que, de repente, a matriz pisca, anunciando que ocorreu um estranho erro no sistema de Takahashi Yukito. Para corrigi-lo, a única opção era reverter sua vida. Como um pedido de desculpas do sistema, ele recebe um parâmetro secreto com 9.999 pontos. Sua vida termina e ele abre os olhos para alguém o parabenizando. A partir desse momento, ele se torna um aventureiro. O protagonista permanece ali, ainda sem entender direito, olhando em volta. Ela pergunta se algo está errado. Ele diz que não,
Caminha em direção ao pilar e se lembra de que aquele era o dia em que se registrou pela primeira vez na Guilda dos Aventureiros, 15 de março. Ele também se lembra de uma mensagem estranha sobre algum tipo de bônus que não havia entendido. Ele abre seu status. Infelizmente, está igual a sempre. Pelo menos ele já tinha aqueles 6 pontos de força, certo? Aqueles que levaram 85 anos para conseguir. Mas então ele percebe algo estranho no canto inferior direito da tela. Rola para baixo e se pergunta: que diabos é isso? O cara tinha 9.999 de sorte. Ele tenta se acalmar antes de surtar, se perguntando se a sorte era mesmo um atributo real em sua vida passada. Para ele, sempre pareceu algo secreto que ninguém conseguia ver. E ainda assim, parecia insano que ele tivesse tanto. Então, sim, o homem que passou 70 anos caçando slimes em puro sofrimento agora tinha uma sorte inacreditável. Bem, não custa tentar, certo? Então ele decide que é hora de caçar alguns slimes. No primeiro andar da masmorra, ele olha em volta e vê os mesmos bonequinhos azuis de sempre. Para ele, aquilo é como estar em casa. Mas, de repente, algo passa rapidamente e ele se pergunta se é mesmo o que está pensando. Uma gosma prateada super rara. O mesmo monstro que ele só vira uma vez em 70 anos de caça gosmas, infelizmente, escapou imediatamente na tal ocasião. Aquela criatura amaldiçoada dá uma quantidade absurda de experiência, mas é famosa por fugir muito rápido. É por isso que Takahashi se aproxima dela silenciosamente. Mas então, do nada, uma flecha cai bem perto do seu pé. Ele está prestes a xingar o desgraçado que está ao monge pedindo desculpas, mas então percebe a gosma agindo de forma estranha, olhando para os lados, confusa. Ele imagina que ela vai fugir, mas, em vez disso, a criatura se atira sobre ele e ele não consegue entender o que está acontecendo. A gosma salta novamente, lança outro ataque, desta vez, contra-ataca, atingindo em cheio o núcleo da cabeça da criatura e despedaçando-a. Se há algo que ele sabe, é qual o ponto fraco da sua gosma. O problema é que sua espadazinha surrada quebrou no primeiro golpe. Agora ele vai precisar de uma nova. Ele já está pensando que nada mudou nesta vida quando um brilho dourado chama sua atenção. Ele se vira, atônito. A maldita criatura deixou cair uma arma de nível S e agora que sabemos que ele tem essa sorte, eu realmente quero saber, será que essa sorte se estende às garotas também? Ele está animado, dizendo que é um bom começo, mesmo que a espada tivesse uma alta probabilidade de ataque bruto, já que veio de um monstro bastante evasivo. Ele está ansioso para começar a caçada, e é nesse momento que avista 4 slimes prateados à sua frente. Ele se pergunta se está sonhando e os monstros o atacam. Sem escolha, decide que precisa lidar com a situação, desfere outro golpe, acertando golpes críticos, críticos e mais críticos. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Foi naquele momento que tudo começou, quando aquela chuva de itens de Rank S caiu no chão. Depois disso, ele continuou caçando por mais 1 hora. No total, encontrou cerca de 10 slimes prateados, algo que em sua vida passada ele só tinha visto uma vez em 70 anos. Além disso, a maioria deles deixava cair itens raros, e a mochila do garoto já estava ficando cheia. Naquele momento, era inegável. Sua sorte era boa demais. Ele se deixou cair na grama, sorrindo, dizendo que com esse poder, finalmente poderia se tornar alguém, fazer sua família feliz, cuidar de sua mãe doente e ajudar sua irmãzinha. Foi então que ele se lembrou de que tinha uma família. Ele se perguntou se eles estavam bem. Fazia 70 anos desde a última vez que os vira. Ele quer ir para casa e reencontrá-los. Naquele momento, pensei que ele inventaria alguma desculpa para ir a outro lugar. Mas não, já estamos lá, cara a cara com a antiga casa. E ele até se pergunta se era no 2º andar. Ele caminha em frente a uma casa após a outra até ver o nome Takahashi na frente de uma delas. Rua 203. Ele tenta se acalmar, respira fundo e diz a si mesmo que está tudo bem. Quando está prestes a reunir coragem para abrir a porta, ela se abre primeiro e sua irmãzinha aparece. Coitado, parece que ele tem uma garota virtual em casa. Alguém precisa cortar o cabelo dela antes que ela se perca. Mesmo assim, ele abraça Nozomi e quer saber se isso é alguma brincadeira, se tem alguma câmera gravando, por que ele está agindo assim. E o Kiko, porém, apenas jura que nesta vida ele não deixará ninguém tirar dele o que lhe é precioso. O falastrão já contou para a irmã que tem muita sorte, e ela quer saber se isso significa que eles podem salvar a mãe. Ele diz, claro,
que tudo o que precisa fazer é trabalhar um pouco mais. Mas, ei, basta dizer coisas assim para atrair azar. E não deu outra. No dia seguinte, ele vendeu aquela montanha de itens de nível S por uma fortuna. Com o dinheiro, o cara foi a um leilão e gastou $10.000 em dinheiro vivo no elixir de recuperação mais raro. Agora estamos no hospital. Caramba! Que garoto! QI de 200. Esse é um protagonista que realmente usa a cabeça. Sua mãe, milagrosamente, parece uma mulher normal. Por algum motivo, tenho lido histórias ultimamente em que as mães parecem atrizes de verdade. Ela pergunta como eles estão, e o protagonista diz que é ele quem quer saber como ela está. Nozomi lhe oferece comida, mas ela diz que não deveriam gastar dinheiro com ela desse jeito. Obviamente, nosso garoto diz a ela para não se preocupar mais com dinheiro e que tem um presentinho para ela. Nesse instante, ele tira a poção do bolso, e Nozomi diz que está orgulhosa do irmão por ter conseguido dinheiro na masmorra e comprado a poção. A mãe deles quer saber como ele conseguiu ganhar tanto dinheiro sendo que acabou de se tornar um aventureiro. O Patife disse que teve sorte, pelo menos não estava mentindo. E sem cerimônia, a mãe dela não é do tipo que enrola. Ela pega o pudim, diz-me dá logo. Droga, toma um gole enorme e começa a brilhar, soltando um bura-ura. Eles perguntam como ela está se sentindo, e ela diz que se sente leve e até consegue respirar melhor. Ele comemora imediatamente. Sua irmã bate na mão dele e então ele diz para ela comer o pudim logo. Após o elixir, seus sintomas diminuíram, a doença parou de progredir e ela iniciou a reabilitação. Com isso, a história termina. Pessoal, até o próximo vídeo. Brincadeirinha. Estamos voltando para casa. Mas o que mais esse garoto poderia querer? Ele já realizou tudo o que sonhou. Coitado, sendo chá de Kia. Assim que sua mãe se recuperou, ele a colocou de volta em seu habitat natural. Sua irmã está toda feliz, mas ele diz que ainda não é o suficiente. Aquela poção era apenas uma medida temporária. Não conseguiu curar a doença completamente. Ela quer saber o que eles vão fazer, e ele responde que precisam de uma poção de nível L. Nossa, ele nunca nem viu uma. Essa letra L não soa como uma patente de perdedor? O nome do item é Elixir. Bem criativo. E a irmã dele disse que já ouviu falar de algo parecido na TV. Aparentemente, só os melhores aventureiros do mundo conseguiram colocar as mãos em um. O pior é que se trata de um item raro que só aparece em andares abaixo dos 50, o que significa que quanto mais forte você fica, mais difícil é encontrá-lo. A menos, é claro, que você tenha 999 de sorte. E o outro problema é que o item não é negociável. Ele não pode vender para ninguém. Sua irmã percebe que isso significa que eles terão que conseguir por conta própria, e ele diz que é exatamente isso. Agora Nozomi quer saber se ele conseguirá chegar aos níveis mais altos do jogo. Ele diz que normalmente isso seria impossível. Sua morte seria como a de um cachorro atropelado na rua. Ela se encolhe, mas ele explica que normalmente é assim que acontece. Afinal, a poção que ele deu à mãe deles não foi apenas sorte. Ele também possuía o conhecimento de sua vida passada. Ele sabe onde os elixires aparecem porque, embora não pudesse subir mais alto, sempre estudou cada andar. Aquele tradutor maldito me enganou. Acontece que o elixir só é obtido de monstros acima do nível 450. A exceção é o chefe de nível 420, o Golem Ancestral. Obviamente, a dificuldade com esse monstro não é apenas matá-lo, mas também encontrá-lo. Além disso, é raro ele deixar cair o item, motivo pelo qual quase ninguém sabe da sua existência. Em sua vida passada, isso só aconteceu uma vez, mas, a julgar pelo rumo das coisas, não deveria ser impossível para ele. Nozomi diz que ele está com aquela cara de culpado, como se estivesse tramando algo, e manda ele beber água, dizendo que sabe que ele consegue fazer qualquer coisa que se proponha. O protagonista explica que existe uma chance, mas primeiro precisa preparar algumas coisas, porque sempre é um jeito mais eficiente de resolver problemas. A primeira coisa de que ele precisa, obviamente, é de equipamento de alta qualidade. Aquela espada de nível S dele, mas com aquele debuff de névoa desagradável de 30%. Sua irmã aparece e pergunta se ele está indo para a masmorra, e ele diz que sim. Ela acha arriscado e diz para ele comprar uma armadura, já que o garoto está basicamente usando 3 trapos, mas ele explica que seus atributos são muito baixos para isso. É verdade, agora que penso nisso, seus atributos ainda são muito baixos. Certo, ele tem uma sorte incrível,
Mas como diabos ele vai resolver isso? Takahashi quer a resposta para essa pergunta. Por enquanto, sua única opção é continuar cultivando e ver o que acontece. Pelo menos ele está adquirindo algumas habilidades que o ajudam a lutar. Nozomi diz a ele que, se quiser ficar mais forte e usar armadura, precisa aumentar seus atributos, e menciona algo sobre o 15º andar. Ele confirma, dizendo que sim, é lá que está a coroa de Alice, um monstro raro que deixa cair uma fruta milagrosa. Sua irmã lhe deseja boa sorte, lhe dá um pouco de comida e diz para ele ter cuidado. Não sei porquê, mas essa família está feliz demais. A qualquer momento, um meteoro vai cair naquela casa. Agora estamos na floresta com plantas carnívoras devorando insetos, e nosso protagonista realmente parece um personagem secundário com essa roupa esfarrapada. A masmorra de Alice, obviamente, está rodeada de plantas, e o maior problema é que é extremamente fácil se perder lá. A boa notícia é que, como é um dos primeiros andares, muitos aventureiros já passaram por ali, e existe até um mapa perfeitamente detalhado de tudo. Ele caminha um pouco e chega a um ponto que, em teoria, deveria ser um ninho. As árvores parecem normais paradas, mas se você atirar uma pedra em uma delas, em teoria, ela se move. Nesse instante, a criatura se levanta para atacá-lo, mas ele já esperava por isso, dizendo que seu golpe acertou em cheio, resultando em mais um acerto crítico. Contanto que você saiba de onde vêm os ataques surpresa, este lugar não é tão difícil. Obviamente, depois de matar o desgraçado imediatamente ganha um item raro. Ele come, dizendo que tem um gosto parecido com o de uma maçã, mas esse detalhe não importa. O que lhe interessava era aquilo ali. Ele havia ganhado mais um ponto de força. Aquelas frutas eram extremamente raras, então normalmente não era uma estratégia viável cultivá-las apenas para aumentar seus atributos. A menos, é claro, que você fosse algum desgraçado com 999 de sorte que pudesse passar o dia inteiro na masmorra coletando itens e comendo. E, com certeza, o gatinho já ganhou 27 pontos de força, mais 13 e 14 e tudo mais. Acho que retiro o que disse. Problema resolvido para ele. Ele decide que é hora de voltar para casa por hoje quando algo repentinamente roça suas costas. Ele se vira assustado e alguém o avisa que aquele não é um bom lugar para caçar. Dois caras com as caras mais honestas do mundo perguntam quem ele é. Mas Yukihito percebe imediatamente que aqueles bastardos não são aventureiros, são rastreadores. Um deles, mordendo seu tornozelos, zomba do mimado com seu equipamento caro, dizendo que ele está perdido. O outro manda ele largar tudo e sair dali se quiser sobreviver. Mas então, do nada, um deles está de cara no chão. O que acabou de acontecer? O protagonista fica empolgado porque algo funcionou corretamente. O cara tinha usado uma técnica chamada picada de abelha, algo que você só aprende no nível 25. Então sim, ele estava muito acima de Yukihito. Em teoria, a picada de abelha é um golpe inevitável, por isso causa 30% menos dano. Mas o protagonista estava equipado com a Lágrima de Srine, um item com 1 em 3 chances de reduzir o dano recebido pela metade. Como o golpe já havia atingido um alvo fraco e depois teve o dano reduzido pela metade, basicamente não fez nada. Se não fosse pela sorte, ele teria um buraco no estômago. Mas sorte é a única coisa que ele tem de sobra. Agora, o baixinho, com um pouco mais de 1 metro de altura e fervendo de raiva, quer saber como Yamada foi derrubado com um único golpe, e Yukihito manda ele se render. Talvez ele o perdoe, mas o cara grita para não o subestimarem, afirmando que ele é mortal à distância. Yukihito concorda, dizendo, tudo bem então, já que ele não consegue lutar à distância, vamos equilibrar as coisas. Ele abre o sistema, saca seu cajado e declara que lutarão de forma justa. Toda a área está repleta de plantas e o sujeito cabeçudo fica confuso, sem saber que tipo de arma é aquela. O protagonista explica que é o cajado do absurdo, algo que ele saqueou de uma daquelas criaturas. O cara sente imediatamente que já ganhou. O cajado do absurdo era raro, com certeza, mas completamente inútil. Ele ativava feitiços aleatórios, a maioria deles inúteis. 40% de chance de falhar, 30% de conjurar uma magia básica, 20% de se prejudicar com uma penalidade e apenas 9% de conseguir algo decente. No geral, irrelevante. Agora ele só precisava esperar para reivindicar a vitória. Ele começa a preparar uma bola de fogo, confiante de que, com seu equipamento mágico e 50 de poder, a luta já acabou. E,
Caramba, olha só para aquilo. A bola de fogo é enorme, maior que ele. Ele arremessa a bola direto no protagonista, que está parado bocejando, dizendo: finalmente, você terminou. Então Yukihito aponta seu bastão para o chão e, bum, a ponta dos dinossauros cai bem em cima dele. O protagonista simplesmente levanta o braço, com o bastão apontado para o céu, e de repente sua bola está muito maior que as dos outros caras. A explosão cai e o esmaga. O homem não aguenta o impacto, cai de joelhos e tenta rastejar para a monge, gaguejando sobre como Yukihito conseguiu invocar um meteoro, mas já era. Outro golpe o atinge nas costas, queimando-o completamente, embora, na verdade, ele já tivesse se urinado antes da explosão. A explosão abriu uma cratera do outro lado da floresta e o pobre coitado ficou num estado que ninguém deveria ter que presenciar. Para piorar, ele empurrou o cajado do absurdo com tanta força que o quebrou. Yukihito suspira, pedindo desculpas tanto à alma do rapaz quanto ao seu amigo rechonchudo, dizendo que, infelizmente, sua sorte foi demais. Mas então ele para, lembrando-se de que aqueles caras eram criminosos. Ele não podia simplesmente deixá-los ali jogados no chão. Então, ele pega alguns galhos, amarra os desgraçados e os arrasta pela floresta. Os lunáticos os entregam diretamente à polícia. É verdade que ele já estava de saída, não é? Ele até conseguiu encaixar uma missão extra. No dia seguinte, ele aparece na guilda dizendo que está procurando uma missão, mas a recepcionista imediatamente lhe diz que já relataram tudo e o parabeniza por ter derrotado os bandidos. Como recompensa, ela toca um pequeno sino. O parabeniza novamente e diz que ele foi promovido ao rank prata. E Yukihito está completamente confuso. Como tudo isso aconteceu? Ele não fez nada de especial além de concluir uma única masmorra. Neste mundo, alcançar o rank prata não é tarefa fácil. Requer inúmeras masmorras e anos de esforço. Você precisa matar hordas de monstros e coletar todos os tipos de itens para contribuir, só então poderá avançar. A recepcionista explica que esta é uma recompensa especial por capturar 2 membros do Braço Vermelho. Ele sabe exatamente quem são, uma daquelas organizações de rastejantes que infestam inúmeras masmorras, e ela lhe diz que, por causa dessa incrível contribuição, ele ganhou o equivalente necessário para avançar para o nível prata. O protagonista percebe que encontrar aqueles 2 caras e optar por entregá-los à polícia em vez de deixar seus corpos para trás valeu a pena. Era quase como se ele tivesse tomado as melhores decisões possíveis. Ele pega o distintivo e a mulher diz que está ansiosa por suas futuras conquistas. Isso era perfeito para ele, porque agora que era rank prata, ele poderia ir até o 30º andar, e considerando que a criatura que carregava o elixir que ele queria estava no 20º andar, ele finalmente tinha o que precisava. Imediatamente, é exatamente isso que ele pede. A mulher, no entanto, pede que ele vá com calma. Ele acabará de avançar para o nível prata. Não era muito cedo para tentar os níveis mais difíceis? Ele agradece a preocupação, mas é claro que vai tentar. Está radiante por ter subido de nível muito mais rápido do que esperava. Talvez tenha sido mais um golpe de sorte. Ao sair da associação, um senhor o aborda, pedindo um instante de sua atenção. Yukihito pergunta o que deseja, e o homem quer saber se foi ele quem derrotou os gangsters. Ao ver os 2 idiotas estampados na parede, o protagonista admite: sim, aqueles desgraçados tentaram atacá-lo de surpresa. De repente, o velho começa a tremer, com os olhos brilhando de lágrimas, e agradece ao menino de todo o coração. Ele arranca um dos cartazes e diz que aqueles canalhas assassinaram seu filho. Nem mesmo a polícia conseguiu encontrá-los ou detê-los, mas finalmente, eles foram vingados. Yukihito diz que não fez nada de especial, apenas estava fazendo seu trabalho como aventureiro. Mas o velho desaba em lágrimas, dizendo que agora finalmente poderá comparecer ao funeral do filho e contar a todos que foi vingado. Dito isso, o homem se afasta, enquanto Yukihito percebe que esta é a primeira vez desde sua vida anterior que alguém o agradece por algo que ele fez em uma masmorra. Foi uma sensação realmente diferente. Justo quando sua vida finalmente começava a melhorar, ele se lembrou de algo dolorosamente óbvio. Ele morreu velho porque o enxame de criaturas que invadiu a Terra era muito mais forte do que a maioria dos caçadores. Ele se pergunta se há algo que possa fazer, mas logo volta à realidade. Ele tinha acabado de começar a cultivar a terra e a ficar mais forte. Não havia nada que ele pudesse fazer a respeito ainda. Então,
Ele se repreende para voltar a se concentrar. Antes de tudo, ele precisava garantir que sua mãe permanecesse saudável. Essa era a prioridade. A cena muda para uma caverna, ferramentas espalhadas sobre uma mesa de pedra, e um homem careca cerrando o punho e praguejando. Ele não consegue acreditar que aqueles desgraçados realmente morreram. Agora, aquela outra pessoa não aprenderia a lição. Além disso, ele não conseguiria pagar a multa ao irmão mais velho. Ele pega um punhal, dá uma olhada no jornal e jura que o desgraçado que arruinou seus planos não sairá impune. Mas então ele se acalma repentinamente. Precisava ser cauteloso. Aquele cara havia derrotado 2 lutadores de alto nível sozinho. No mínimo, isso significava que ele era forte. Então, primeiro ele teria que criar o plano perfeito. E agora o garoto estava sem sorte, porque seus planos nunca falham. No dia seguinte, Yukihito já está no 15º andar, a Montanha Solitária. Um lugar com passagens estreitas e terreno perigoso, onde muitas pessoas acabaram caindo e tendo dificuldades para chegar ao fim. Além disso, por ser tão difícil de navegar, é um local famoso por bandidos. Mas, com a sorte que tem, ele sabe que não vai cair. Ele crava a espada na parede, salta, impulsiona-se para cima e alcança o topo da montanha, apenas para ser surpreendido por uma águia que o ataca. O plano é continuar subindo de nível até ficar forte o suficiente para desafiar o 20º andar. Ele mata alguns tatus, priorizando a quantidade, elimina algumas feras, abate alguns ursos e, claro, está sempre coletando pilhas de itens. Enquanto isso, o cara que o quer morto observa das sombras. O desgraçado não consegue acreditar. Usando apenas uma espada de gosma e sem armadura, Yukihito está derrotando tudo sozinho. Sem dúvida, esse garoto é ele. Mas ele nunca esperava que o garoto aparecesse bem em seu território. Ele precisa se acalmar. Não adianta atacar agora. Tudo o que ele precisa fazer é esperar o garoto baixar a guarda. Mais tarde, à noite, um dos protagonistas acende uma fogueira, e o perseguidor percebe que o pirralho planeja ficar naquela masmorra por um tempo. Isso lhe dá uma ideia de como arruinar a vida de Yukihito. Ele foge, lembrando-se do ecossistema do local. Primeiro, ele caça as águias, certificando-se de que elas não consigam matar os outros insetos. Depois, ele suga toneladas de comida para o que parecem ser gafanhotos das sombras, que começam a evoluir, devorando todos os outros monstros e gerando ainda mais. Eles continuam se multiplicando e, na 4ª onda, ele tem certeza de que o plano é impecável. Vai parecer o destino comum de um aventureiro azarado, jurado e morto por monstros. Vendo o número absurdo de criaturas se multiplicando, ele sorri. Então, ele esborrifa com repelente de insetos. Imediatamente, os insetos se dispersam, rastejando para cima e para os lados em frenesi. Parece que esse cara é algum tipo de domador de insetos. Os monstros o ignoram completamente. Enquanto isso, o protagonista está simplesmente cultivando a terra honestamente, com uma sorte incrível, cuidando da sua própria vida, quando ouve um barulho estranho. Ele olha para trás e vê uma tempestade de monstros se aproximando. Aqueles malditos gafanhotos da morte estão vindo em números que ele sabe que não conseguirá enfrentar sozinho. Ele rapidamente embainha a espada e foge. Precisa encontrar outras pessoas para ajudá-lo a lidar com isso. Nesse instante, lembra-se de uma conversa que ouvirá em sua vida passada. Um aventureiro comenta sobre uma masmorra e uma certa caverna que facilitou tudo. Ele consulta o mapa e segue direto para a montanha que parece corresponder à descrição. Sem tempo para hesitar, ele desliza para dentro, aterrissa em cima de um sapo dourado, bate contra uma parede e grita por socorro, na esperança de que o pânico atraia alguém. Nenhuma resposta. Os monstros estão chegando, então ele destrói a parede à força. E lá dentro, caramba, está cheio de caçadores mortos. Claramente, ele tropeçou no esconderijo deles. Todos estão olhando para ele, e ele pergunta se acabou de encontrar algum tipo de covil bizarro de fetiche por caçadores. Todos balançam a cabeça leviativamente, e ele diz que já imaginava, então começa a soltá-los. Os caçadores resgatados comemoram, dizendo que todos pensavam que eles estavam mortos. E Yukihito pergunta o que aconteceu. Pudim Diad diz que eles foram atacados por rastreadores. A garota de óculos explica que eles foram nocauteados com algum objeto estranho. Outro cara acrescenta que eles não foram mortos. É porque elas eram para ser vendidas. E a ruiva sem calças diz que provavelmente seriam usadas para tráfico humano. Absorvendo tudo isso, Yukihito agora tem certeza. Este é o ninho do rastreador. Aquele método antigo de ganhar pontos facilmente da sua vida passada já não importa. Ele começa a juntar as peças, lembrando-se de que, no futuro, a polícia invadiu este lugar. Literalmente, um esquadrão inteiro invadindo o local.
O que eles poderiam fazer contra caçadores? Ele não sabia, mas de alguma forma, eles conseguiram deter os rastreadores. E para garantir que aquele lugar não fosse usado daquela maneira novamente, eles o transformaram em uma espécie de lanchonete ou algo parecido. Mas Yukihito descobriu tudo antes mesmo da polícia ter qualquer pista. Obviamente, ele não se lembrava muito das outras pessoas, já que passou 70 anos fazendo nada além de caçar slimes. O problema era que tudo aquilo tinha surgido do nada. E agora ele precisava usar as pessoas presas ali. Foi então que ele pediu a todos que prestassem atenção. Ele sabia que era repentino, mas uma tempestade de insetos mortais estava se aproximando. Todos olharam para fora, viram com os próprios olhos e imediatamente começaram a perguntar de onde vieram e por que havia tantos. Eventos como esse não são incomuns. São chamados de pânico monstruoso, mas geralmente nunca são tão avassaladores. Yukihito lhes diz que não tem tempo para entender. Se quiserem sobreviver, terão que cooperar com ele. O grupo está incerto, mas o rapaz de moicano diz que, com tantas criaturas, não há chance de escapar. A garota de cabelos castanhos argumenta que é impossível de qualquer forma. Eles não têm armas, armaduras ou os meios para lidar com isso. O de cabelos grisalhos concorda, dizendo que perderam tudo para aqueles malditos rastreadores. Mas se há alguém com o inventário completo, esse alguém é Yukihito. Ele diz para eles não se preocuparem. Com um simples deslizar do dedo no menu, uma chuva de itens cai e ele diz para eles pegarem o que precisarem. Eles ficam confusos, se perguntando por que ele está dando tudo isso de graça. Ele diz para não se preocuparem, que eles podem até ficar com as coisas. Todos estão atônitos. Os itens no chão são todos raros ou superiores. Como alguém poderia estar carregando tanto equipamento assim? Alguns começam a suspeitar. Ninguém nunca ouviu falar desse cara ou ouviu em níveis mais altos, mas não há como um aventureiro comum ter tanta coisa. Mesmo assim, sem fazer alarde, todos começam a pegar seus equipamentos e a se equipar, dizendo que agora tem o que é preciso para lutar. Um rapaz coloca um capacete com chifres. Uma garota veste uma roupa que parece feita para atrair o namorado, enquanto o garoto loiro fica maravilhado com a espada que ganhou. A garota de óculos pergunta a Yukihito se ele tem certeza de que podem ficar com itens tão raros. Ele diz que sim, mas em troca, elas terão que seguir todas as suas ordens. Elas ainda parecem um pouco incertas, mas considerando que todas estão radiantes e cheias de energia com os novos equipamentos, elas concordam. A garota com a corneta diz que enviará as injeções pelo correio, e outra diz que há uma chance. Yukihito fica comovido ao ver que eles estão agindo como pessoas decentes, lembrando-se do cara que uma vez lhe deu uma ombrada. Alguém o avisa que isso é apenas o poder do dinheiro. Ninguém gosta dele de verdade, mas ele continua lá, todo sorridente, agradecendo a todos. E agora o grupo inteiro exibe aquele sorriso falso e amigável. Ele explica que usarão a entrada estreita da caverna a seu favor. O plano é que ele fique na frente e atraia a atenção do monstro, enquanto os outros o cercam e eliminam qualquer um que tente flanqueá-lo. Todos concordam. Ele desembainha a espada e diz para se prepararem para a luta, o que basicamente significa ficar parado, já que os monstros estão vindo em sua direção há meia hora, mas ainda não chegaram. E, claro, no instante em que digo isso, um deles pisa bem debaixo dos seus pés, outro é abatido, bolas de fogo voam, outro golpe corta o ar, uma garota lança magia para o céu e a montanha inteira é cercada. O problema é que há tantas criaturas que eles estão tendo dificuldade para passar, e elas começaram a roer a própria caverna. Na entrada, a situação está ficando tensa. O grupo está se cansando, e a onda não para. Yukita percebe que o plano da passagem estreita por si só não é suficiente. Não há como detê-los todos. E nesse instante, o teto começa a tremer. Ele ordena a todos que mantenham suas posições, que não quebrem a formação, mas então o teto se abre completamente. Agora não há formação alguma. Todos correm em direções diferentes, cada um por si. Ou não, já que estão em uma caverna e não há muito espaço para escapar. O protagonista persegue um poço de mina abandonado nas proximidades, instável, mas ainda lá. Do outro lado, ele também nota dinamite espalhada. Muito provavelmente, os rastreadores planejavam usá-lo para expandir aquela área, mas agora ele poderia usá-lo por conta própria. Adora a humildade dos insetos enquanto ele se aproxima, pega o objeto e o observa. Eles simplesmente esperam pacientemente. Então ele ordena que todos peguem a dinamite, e esses insetos se revelam as criaturas mais amigáveis do planeta. Ah, espere, só porque eu disse isso, alguns deles lá na frente já estão aguentando os golpes. Não era para ver alguns caindo de cima também?
E o Kirito diz que eles lutaram desesperadamente contra aquelas criaturas por horas, até que em certo momento restou apenas uma seção triangular da caverna com um buraco se abrindo atrás dela. A garota diz que as únicas opções são pular e morrer, ou seguir em frente e morrer. Até mesmo um cara com chifres, carregando o fardo mais pesado que um homem pode suportar, admite que não aguenta mais. E o Kirito olha para trás e diz que não queria resolver as coisas dessa maneira, mas é a única opção que resta. Ele chama a todos, pede a dinamite, e o grupo decide confiar nele cegamente. Seu inventário está lotado, e ele sabe que monstros com baixa inteligência geralmente atacam quem parece a maior ameaça, e como ele é quem mais matou, esse alvo é ele. Mais inimigos chegam pelo lado da ruiva, e ela lamenta não ter para onde correr. É nesse momento que ele dá a ordem para todos fugirem, e o caos se instaura enquanto correm para escapar. Enquanto isso, Yukihito diz para eles correrem sem ele. Ele cuidará disso, e eles podem confiar nele. Uma tempestade de insetos avança diretamente para ele, e ele pensa consigo mesmo que, nesta vida, é preciso correr riscos. Mas vamos lá, você tem 9.999 de sorte, seu desgraçado. Que risco você está correndo? Afinal, com a maior seriedade e sem nenhuma vergonha, ele acende 13 dinamites e salta da montanha, dando adeus aos monstros. Mas então o sistema o lamenta. Sua chance de detonar explosivos com sucesso é reduzida em 50% devido à sua baixa proficiência. Além disso, seus itens estão mal organizados, o que diminui ainda mais as chances. Mas adivinhe, funcionou mesmo assim. A caverna se enche de uma luz ofuscante e tudo explode. Os insetos que avançam pelo meio continuam em direção a Yukihito, que está perdendo o equilíbrio entre as rochas, mas consegue encontrar um caminho de uma pedra para outra no ar. Ao mesmo tempo, ele corta os últimos pilares que sustentavam a caverna, fazendo tudo desabar. Mesmo assim, o líder do enxame ainda está vivo. A criatura investe contra ele, mas Yukihito usa a técnica de bestialidade e acerta um golpe crítico perfeito. O desgraçado sorri enquanto todos os outros olham incrédulos, se perguntando se o garoto realmente matou a fera enquanto voava no ar. O protagonista, no entanto, está mais preocupado em se agarrar à parede e não cair no abismo. Droga, nem mesmo 999 de sorte poderia salvá-lo desta vez. Ou talvez pudesse. Alguém joga uma corda e o puxa para cima. Mas falando sério, por que são necessárias 8 pessoas para içar uma criança de 50 quilos? Resultado final. A montanha demoliu uma pilha interminável de cadáveres de insetos. Seja qual for a aposta, Yukihito saiu vitorioso. A ruiva está radiante, e sua amiga diz que é inacreditável que tenham conseguido escapar sem nenhuma baixa. Até os NPCs, desenhados como rabiscos no Paint, estão comemorando enquanto o sistema anuncia que ele exterminou uma quantidade absurda de insetos. Ele recebe o título de exterminador, que aumenta o dano contra qualquer inseto em 20%, e também ganha 3 níveis, o que honestamente parece nada. Sério, o cara exterminou uns 3.000 insetos por apenas 3 níveis. Deranite neste mundo é o próprio inferno. Enquanto isso, o careta está chutando uma parede de frustração. Ele nem sequer enfrentou o protagonista diretamente ainda e já perdeu 2 vezes. E sabe que os chefões vão cobrar um preço alto por expor a base e perder aqueles subordinados. É tudo culpa daquele desgraçado. Do nada, ele dá um gole na bebida, quebra a garrafa contra a parede e rosna que vai matá-lo agora, mesmo que isso signifique sacrificar a própria vida. Muito bem, vamos ver o que ele vai fazer. Porque nosso protagonista está entrando na masmorra e todos os olhares estão voltados para ele. Parece que as pessoas que ele salvou andam espalhando histórias. E agora ele é o mais popular. E o Kiko, o destruidor de montanhas. Todos sabem que ele salvou inúmeras pessoas, e agora todos querem convidá-lo para seus grupos. Mas ele está impedindo seu filho Junwu de jogar sozinho. Ele diz que prefere jogar sozinho. Ele não pode levar companheiros porque isso só dificultaria a obtenção do Elixir. Em batalha, a distribuição de itens é aleatória. Naquela caçada aos insetos, ele percebeu que ter mais pessoas na equipe, na verdade, diminuía a qualidade do que ele recebia. Infelizmente, por mais incrível que fosse sua sorte, ela era onipotente. Então, seu plano é seguir sozinho. Na cena seguinte, o vemos em casa, cercado por um banquete. Erigedu Gozumazu, sua mãe e irmã estão sorrindo. Aquela sensação nostálgica de felicidade preenche o ambiente, enquanto sua irmã diz que sabe que ele está indo para o 24º andar e sua mãe se preocupa.
Apenas 15% das pessoas sobrevivem e o número de mortes é alto. O protagonista diz a ela para não se preocupar, que ele é de verdade, enquanto sua mãe implora para que ele não se esforce demais. Ele se lembra dela cheirando a toalha e diz que está mais preocupado com a saúde dela do que com qualquer outra coisa. Sua irmã agradece, sua mãe ri e todos começam a comer. Ele bebe um gole de água, diz que vai procurar o elixir, ele jedou novamente, e agora finalmente chegamos à masmorra dos pilares, no 24º andar. Explique isso. 50 frames dele comendo e conversando com a irmã, e de repente ele está na masmorra, correndo e destruindo tudo que vê pela frente. As criaturas que lá vivem são de tipos inorgânicos. Elas não têm piedade de aventureiros. Se tiverem a chance, matarão você instantaneamente. Ele está correndo. É isso que acontece quando uma gárgula ataca pela lateral, mas ele se esquiva e desfere um golpe com sua espada. Ele continua avançando até finalmente ficar cara a cara com o Goron. O plano inicial é apenas observar os padrões e aprender como o monstro se move. Ele esquiva-se dos ataques até ter certeza do ritmo do monstro, então avança e corta seu braço. O monstro cai e ele se encontra diante da porta do chefe. O resultado aqui marcaria o início de uma nova vida para ele. Ao abrir a porta, ele viu uma câmara estranha. Nunca tinha visto nada parecido. Algo no centro. E assim que você entra, a porta se fecha. Pelo menos a estátua amaldiçoada não está aqui rindo dele. Só o antigo Golem, o desgraçado que guarda o Elixir. O chefe número 24, brindado e devastadoramente forte. Mas Yukihito avança, sabendo que tudo que ele tem são seus atributos. Sua velocidade e padrões são predizíveis o suficiente para lidar com ele. O plano dele é desferir um ataque direto bem no núcleo. Mas espere, o que aquele careca está fazendo ali observando nosso protagonista? Não sei se foi ele quem fez isso, mas de repente um segundo Goron aparece. Ah, então o careca se infiltrou, ativou seu próprio Goron e deixou Yukihito enfrentando os dois. Abusador de bugs descarado, volte aqui para que eu possa denunciá-lo ao GN. Yukihito sabe que nenhum iniciante sobrevive ao 20º andar. Esse cara transformou isso deliberadamente em uma masmorra dupla. Uma faca voa em sua direção e ele a bloqueia, agora certo de que nada daquilo é coincidência. O careca de brincos grandes percebe a rapidez dos reflexos do garoto, mas, com múltiplos ataques precisos e 2 golems contra ele, a sobrevivência parece impossível. Só um idiota desafiaria sozinho um chefe que exige 4 pessoas. O plano para forçar o surgimento de outro golem era perfeito. Sendo um ladrão de nível 52, foi fácil para ele ocultar a presença do monstro. Enquanto Yukihito está distraído, o homem provoca o outro golem, usa seu passo sombrio e o prende mais uma vez. Além de possuir a classe de ladrão, ele também veste uma capa de invisibilidade de nível S para ele. Essa situação é perfeita. Ele transformou a situação em um 3 contra 1 e sabe que, mais cedo ou mais tarde, o garoto cometerá um erro fatal. Droga, esse cara simplesmente não desiste, continua insistindo. Ele envenena sua lâmina e a arremessa novamente, desta vez atingindo de raspão a bochecha de Yukihito. Ao menos o veneno é ativado, mas, por sorte, o efeito falha. Takeshi acha estranho. Aquele veneno é extremamente poderoso, não deveria falhar contra alguém de um nível tão baixo. Mas enfim, tudo o que ele precisa fazer é continuar jogando coisas e eventualmente a criança será envenenada. Dou um desconto enquanto ele persistir. Quem o chamar de vilão burro está trolando. Ele está lançando bombas, armando armadilhas nos pilares, instalando cercas elétricas, bombas de fumaça, tudo o que você imaginar. Ele está destruindo tudo. Enquanto isso, o protagonista está tipo, ei, deixa eu matar meu pequeno golem aqui, por favor. Takeshi arma tantas armadilhas lá embaixo que nem ele consegue mais ficar de pé. Ele é obrigado a ficar pendurado lá no alto. Mas então um dos golems bate com força no chão e sua expressão muda. Yukihito pergunta se ele já terminou com todos esses truques baratos. Nesse instante, Takeshi percebe que talvez o garoto soubesse de tudo o tempo todo. Enquanto Yukihito pega uma adaga do chão, ele o chama para descer e se juntar à luta. As coisas estão mais interessantes aqui. Takeshi está chocado. Como o garoto conseguiu localizá-lo se ele está invisível e usando a classe de ladrão? Yukihito explica que a habilidade básica dos guerreiros é a intuição. Para ele, esse tipo de coisa não funciona. Takeshi não é burro. Ele diz que, com o nível baixo de Yukihito, a intuição sozinha não é suficiente. Obviamente, o protagonista provavelmente só teve sorte, mas Yukihito sorri de canto e diz, mesmo assim, e se eu estiver mentindo? O que você vai fazer a respeito? Saia da sala. Nesse momento, Takeshi decide que já chega.
Ele desembainha 2 adagas e avança. O protagonista bloqueia o golpe e o arremessa para trás, declarando que agora vão ver quem será o último a ficar de pé. Vi alguém comentar sobre isso e concordo plenamente. Considerando que esta é uma história chinesa, não está faltando uma garota gigante imponente? Sempre há uma dessas figuras poderosas nas obras chinesas. Mas não, nenhuma garota gigante, apenas um cara careca sendo arremessado pela sala, se perguntando como Yukihito o avistou com nada além de sua intuição de guerreiro de nível básico. Mas Yukihito sabe que o cara nunca vai acreditar nisso. A verdade é que a intuição é realmente a habilidade básica que ele recebeu, e funciona através da probabilidade, e a probabilidade muda completamente quando se tem a sorte dele. O minimapa dele mostra absolutamente tudo: as armadilhas, os pilares, os monstros, onde Takeshi está, tudo o que ele preparou. O ladrão segue em frente, admitindo que o garoto é impressionante para um nível tão baixo, e Yukihito agradece o elogio, e a conversa franca continua enquanto os Gorens pairam por perto. Takeshi está perdendo a cabeça, dizendo que, com a agilidade dele, é só uma questão de tempo até Yukihito ser atingido por um golpe certeiro. E, de fato, ele acerta perfurando o braço do protagonista. Pelo menos Yukihito consegue resistir à paralisia. Takeshi até elogia isso, perguntando como diabos ele consegue resistir a efeitos de status anormais. E Yukihito se esquiva para o lado, tentando atacar por trás. Mas Takeshi não é lento. Ele desvia, é claro. Então Yukihito ativa a picada da besta, um ataque com taxa de acerto garantida. Mas o desgraçado contra-ataca com dança da borboleta, esquivando-se de tudo e criando uma ilusão. Takeshi explica que a única maneira de escapar de um golpe certeiro é com esquiva perfeita. Ele desfere mais 2 golpes na direção de Yukihito, e um deles acerta sua perna. Takeshi sorri. É só uma questão de tempo até o garoto desmaiar. E então, como se estivesse combinado, o golem dispara um laser. Mas como Yukihito acabará de ser atingido na perna, ele cambaleia e se agacha, desviando do disparo por acidente. Takeshi ri, gritando que este é o 20º andar, cheio de surpresas. Ele continua desviando do chefe, desviando do garoto, esperando o momento em que Yukihito finalmente se cansará. Ele avança para outro golpe, e Yukihito bloqueia, tentando pensar em uma solução. E nesse instante, ele sente uma dor estranha. Ele se distraiu do minimapa e caiu direto em uma das armadilhas. Takeshi comemora. Finalmente o garoto caiu em uma. Agora é hora de terminar este assunto no 20º andar. Ele desfere um golpe certeiro, como o de um escorpião. O protagonista tenta bloquear, mas é arremessado para trás, contra a parede. Puxa, achei que isso ia ser mais fácil. O garoto está sofrendo muito, e o careca dá um passo à frente, com sede de sangue nos olhos, dizendo que tudo acaba ali. O protagonista grita desesperadamente, mas de repente muda de expressão, dizendo que estava apenas brincando. Ele pressiona um bloco na parede e Takeshi fica preso dentro de uma esfera roxa brilhante. Takeshi percebe que é uma armadilha gravitacional. O pior é que ele nem consegue abrir a boca direito para falar. A pressão é demais. E Yukihito diz que ele é um idiota por ter se atirado durante uma luta contra um chefe. Quando ele transformou isso em uma masmorra dupla, o funcionamento da masmorra mudou. Ele considera vergonhoso que um ladrão de alto nível não tenha percebido as armadilhas que os chefes haviam preparado. Takeshi grita que é impossível. Como é que esse guerreiro desgraçado percebeu o que nem ele mesmo conseguiu? E então o chefe desfere um golpe brutal, jogando-o para fora da área de agarramento e arremessando-o contra a parede. Seu corpo cai com um estrondo, o sangue se espalhando, e os 2 Gorens o agarram juntos, esmagando-o contra o chão novamente. Pensei que ele seria partido ao meio, mas, a julgar pelo corpo inerte e pelo sangue que se espalha, esse é o fim dele. Ele morre se perguntando como isso é possível, enquanto Yukihito sorri e diz que era a intuição de um guerreiro. Ele acrescenta que, se o cara ainda estiver vivo quando ele terminar com o chefe, ele o entregará à polícia. Não sei se isso é bom. Isso faz o protagonista parecer um cara nobre, e eu particularmente gosto dos vilões. Mas, ao mesmo tempo, com a sorte absurda que ele tem, com certeza será recompensado. Então talvez valha a pena. Mas espere, falei cedo demais. O careca se levanta, rindo, e diz para Yukihito não mexer com ele. A essa altura, os 2 iam morrer ali mesmo. Ele veste um colete cheio de dinamite, dizendo que é o suficiente para derrubar o lugar todo. E Yukihito diz para ele parar de ser louco, mas ele continua rindo, declarando que é o fim para os 2. 100 cartuchos de dinamite explodem e a masmorra realmente começa a desabar. E Yukihito tenta se proteger,
mas o chão se abre sob seus pés e ele cai no abismo. Considerando sua sorte de 9.999, essa queda deve levá-lo a algum lugar com um artefato extremamente raro. Olhando para cima, ele conta quantos andares já caiu. Inacreditável! Existe mesmo uma câmara secreta. E, claro, o Golem o segue até lá embaixo. Essa história não deixa ninguém em paz. Tudo precisa ser resolvido. E o Kirito percebe que o desgraçado prendeu ali embaixo, mas então nota um estranho baú dourado logo atrás. Obviamente, é um tesouro secreto. O único problema é que os dois golems também desceram, e nesta câmara apertada não há para onde se esquivar. Sua melhor opção é apostar tudo naquele baú. Ele corre direto para ele. Um dos golems ataca. Ele desliza, levando um golpe no joelho, agarra o braço do outro e salta em direção ao peito. Mas, por sorte ou não, ele ainda leva um golpe forte no corpo, sendo arremessado para monge, a espada girando e se chocando contra a parede. Ele comemora por suas costelas não terem se quebrado, apenas para perceber que outro golpe de martelo já está vindo. Ele se esquiva desesperadamente, quase conseguindo evitar o golpe. Não, na verdade, ele o recebe. Droga! As pernas do garoto viraram um espaguete à bolonhesa. Calma, Golem. O meu garoto é que deveria ser o sortudo. Como é que alguém sobrevive a uma coisa dessas? Ele mesmo está socando o chão, se perguntando que tipo de inferno é esse. A dor é excruciante. Ele sente vontade de vomitar, mas se recusa a ceder. O peito está bem ali. E bam, outro golpe esmagador. Agora ele está se parecendo demais com São Jinwoo. Ainda assim, ele relembra aqueles 70 anos de pura agonia e diz a si mesmo que aquilo foi pior. Mesmo sem as pernas, ele se arrasta em direção ao brilho, dizendo que não vai desistir agora, e abre o baú. Com a sorte que ele tem, essa pulseira devia ser absurdamente poderosa. Ele sorri para o objeto no exato momento em que um Golem surge por trás dele enquanto o outro carrega um laser. Ele coloca o objeto no braço e diz que ainda não acabou. O objeto que ele recebeu era uma pulseira de teletransporte, e adivinhem o que ela faz? Óbvio, teletransporta-o, mas é aleatório, não fixo. Claro que, como sempre, há alguma bobagem relacionada à probabilidade de ativação. Ah não, a chance caiu 35%, agora só 15%. Mas espere, ele tem 9.999 de sorte. Será que vai funcionar? O martelo acerta, e claro que funciona. Drell matua. O quê? Pensei que isso mandaria para o além ou algo assim, mas não. Ele reaparece bem atrás do Golem, com as pernas mutiladas, cravando sua espada direto no ponto fraco. Mas esta história nunca deixa nada ser fácil. O monstro gira, atingindo-o com uma ombrada e disparando um laser gigantesco, destruindo tudo. Até o protagonista reclama, dizendo que essa luta é difícil demais. Deixa ele ganhar logo. Mesmo assim, o item está quebrado. Ele se teletransporta de novo, reaparecendo atrás do outro Golem e atingindo seu ponto fraco. Então o verde se inclina para trás, arremessando-o em direção ao roxo, que desfere um golpe de martelo. Outro teletransporte, outro corte no ponto fraco, e novamente ele ataca. Ele está finalmente começando a acertar golpes. Os monstros têm uma saúde absurda, virando e trocando ataques sem parar, enquanto Yukito continua abusando da mecânica, de um para o outro, repetidamente. Os golems começam a enlouquecer à medida que rachaduras se espalham por seus cristais. Golpe após golpe, teletransporte após teletransporte, tudo isso sem ter pernas. Foi aí que percebi, ele literalmente não conseguia tocar o chão. Estava lutando no ar, recusando-se a desistir. Se eles o querem morto, terão que se esforçar mais para isso. Mas ambos os golems avançam por lados opostos, e Yukito diz que é assim que ele termina as coisas. Ele desaparece, forçando o verde a socar direto o núcleo do roxo, abrindo uma fenda enorme. Ao mesmo tempo, Yukito surge por cima, ativa a picada da besta e acerta um golpe crítico perfeito. Aliás, o que é um crítico perfeito? Um crítico já não é perfeito por si só? Isso é redundante. Enfim, ele desembainha a espada, ataca o segundo Golem, afirma que sua determinação ainda não acabou e desfere um golpe profundo, desencadeando um ataque supremo com as cores do arco-íris. Ele começa a desmaiar, e a pulseira também começa a rachar, como uma bugiganga de supermercado implorando por uma recarga. Mas o sistema declara que Yukito derrotou o Golem ancestral e outro Golem ancestral. Como eram dois, ele recebe 2 elixires. Lindo! Um para a mãe dele e um para ele, já que não tem pernas. Sem hesitar, ele engole o seu de um só gole. Um brilho verde inunda a câmara, seu corpo se restaura completamente e ele volta 100%. O outro elixir repousa em segurança em sua mão. Perfeito! O sistema então anuncia que,
Por ter atingido condições especiais, ele ganhou novos títulos. Sobrevivente concede mais 10 de resistência, matador de gigantes concede mais 20 de força e campeão da justiça adiciona mais 10 de destreza. Ele os guarda em seu inventário, sorrindo, pois é hora de partir. Com uma sequência de saltos e teletransportes, ele sai do poço, mas quando chega à superfície, o careca desgraçado sumiu. Não sumiu completamente. Ele se explodiu com 100 cartuchos de dinamite presos ao peito. É assim que funciona. Não sobrou nada dele. Pelo menos eu espero que sim. Pelo menos agora ele tinha aquele item de patente na mesa, e o garoto estava orgulhoso, abrindo a porta e dizendo que essa etapa estava completa. Depois disso, ele foi direto para a guilda, relatou tudo o que aconteceu e até mostrou a eles o tecido que havia recuperado. A recepcionista saiu correndo imediatamente, chamando o mestre da guilda, que veio agradecê-lo e perguntou se ele estaria disposto a dar uma entrevista e tudo mais. Mas Yukihito não dava a mínima. Ele só queria levar o elixir para sua mãe. Adeus, amigos. Temo coisas maiores cuja ser. Nas ruas, porém, as coisas eram diferentes. Agora todos o reconheciam, até mesmo um outdoor com seu rosto estampado. Ele chega em casa, abre a porta e suas duas filhas estão lá. Ele mostra à mãe que trouxe a vodka mais forte de todas. No hospital, o médico confirma que a doença de Yukihito está completamente curada. Os dois mal conseguem acreditar, mas o médico diz que era esperado, considerando a raridade do elixir. Toda a família se abraça, a mãe segurando a mão de Yukihito e agradecendo-lhe. Dominado pela emoção, ele agradece por tê-lo criado, lembrando-se de quando era apenas um velho miserável que teve que vê-la morrer impotente. Nozomi o interrompe, dizendo para pararem com o drama e voltarem para casa. Aquele não era o lugar para isso. Ela então o adverte para que fique atento ao que acontece ao seu redor. O que está acontecendo? De repente, tudo fica escuro. Alguém observa da janela, se aproxima e diz que é uma grande tragédia. Do nada, surge um homem loiro, comentando como é triste que uma família tão admirável agora esteja mergulhada em tristeza. O único consolo, diz ele, é que eles já estão no hospital. Então ele fala em voz alta. Fizemos o possível, mas infelizmente não conseguimos salvá-la. Dessa forma, diz ele, a família não terá outra escolha a não ser aceitar. A causa da morte será simplesmente registrada como ataque cardíaco. Parece que esse homem parou o tempo, preparando-se para atacar a irmã de Yukihito, mas Yukihito intervém. O loiro congela, chocado, enquanto Yukihito exige saber o que ele pensa que está fazendo. O homem tenta entender como Yukihito consegue se mover naquele momento, e o protagonista o pressiona, exigindo que ele explique por que está ali. É nesse momento que a ficha cai. Esse homem, pelo menos em teoria, é o grande herói, o aventureiro mais poderoso, o número 1 no ranking, o homem de quem o mundo depende para ser seu salvador. A loira sorri, confirmando. Ele se apresenta, Boyama Cosmo Light, profissão, herói, patente, LGBT. Basta olhar para o distintivo. Yukihito pergunta por que ele está atacando Nozomi, mas o herói insiste que é ele quem está fazendo as perguntas. Ele quer saber por que Yukito consegue se mover dentro da barreira do vazio. Isso só deveria ser possível para alguém que já experimentou a morte. Em outras palavras, só existe uma explicação. Yukito também deve ser um regressor. Ao ouvir isso, Yukiko imediatamente deduz que o homem está em sua segunda vida. Light admite isso e explica que, como ambos estão nessa situação, a solução é simples. Ele está ali apenas para eliminar os riscos que poderiam destruir o mundo. E Yukihito não entende. O que a irmã dele tem a ver com o fim do mundo? Light explica que ela é um dos fatores que contribuem para a influência negativa que Yukihito exercerá sobre seu futuro marido. Yukihito se lembra do homem que supostamente estava destinado a se casar com ela e não entende. Light esclarece que esse homem é alguém extremamente importante em escala global. E o colapso de seu casamento desencadeará consequências tão negativas que ele abandonará as expedições às masmorras, os monstros ficarão sem controle e o mundo sofrerá. Portanto, Nozomi, indiretamente, seria a razão. E é por isso que Light diz que ela precisa ser removida. Ele só quer saber se Yukito entendeu sua explicação. Mas Yukihito lhe diz que o passado não é o mesmo que o futuro. Faz sentido. Ele já mudou as coisas, pagou as dívidas da mãe delas, o que significa que Nozomi nunca será forçada à prostituição e nunca encontrará aquele homem. Só isso já significa que o futuro mudou.
então não há motivo para Light matá-la. Light concorda com a cabeça, mas depois diz que, infelizmente, em vez de se basear em teorias, é mais fácil simplesmente agir agora e eliminar a incerteza. O protagonista diz que não vai deixar isso acontecer. Enquanto o loiro implora para que ele não haja dessa forma, ele afirma que não queria matar o garoto. Ele insiste que está fazendo isso apenas para salvar pessoas. Então por que o Kirito não aceita que a morte dela reduziria o número de vítimas? E o Kirito manda que ele saia dali imediatamente, mas o loiro responde que tem uma ideia. Se o Kirito quer que ela viva, terá que derrotá-la em batalha. O protagonista pergunta o porquê, e o loiro responde que é porque quer ver o quão especial Yukihito realmente é e Yukito avisa que ele vai se arrepender. Mas o loiro apenas ri, abrindo a janela de status, onde tudo está acima de 3.000, dizendo que ele está muito além do que o garoto espera. Ao ver isso, Yukihito imediatamente percebe que não tem a menor chance. A loira se aproxima, dizendo-lhe que ele já deve ter entendido que não é forte o suficiente para protegê-la. Ela explica que as regras deste mundo funcionam da mesma forma que no outro, algo que um regressor já deveria saber. Ativando a aura em sua espada, ela pergunta: a irmã morrerá ou o Yukito lutará? O pobre garoto hesita. A chance de vitória é quase zero. Ele tentaria fugir usando o teletransporte, mas isso só ganharia tempo. Ele teria que ficar grudado nela 24 horas por dia e não conseguiria subir de nível. Sem outra opção, ele diz que lutará. Light agradece e diz para ele não ter medo. Ele não espera que Yukito vença. Tudo o que ele precisa fazer é sobreviver à barreira de vácuo por 10 minutos, mas isso não aconteceria dentro do hospital, senão o lugar seria destruído. Light entra pela janela, dizendo que vão mudar o cenário. Yukito também não tem escolha. Ele salta para fora, assumindo a posição de quem a protegerá. No pátio, Light diz que isso basta, enquanto Yukito, nervosa, pede que ele vá com calma. Light concorda, dizendo que começará devagar, mas com um estalar de dedos, 5 círculos mágicos aparecem, desencadeando uma saraivada completa de ataques de uma só vez. O protagonista grita que isso não há moleza, enquanto o loiro apenas sorri. Ele invoca clones, dizendo que Yukito terá muito com o que lidar. Então ele avança com eles, invocando o mínimo necessário. Yukito mergulha em seu inventário, ativando 2 bonecas substitutas. Elas absorvem o golpe de Light, embora ele seja arremessado para trás. Light elogia sua preparação, mas avisa que apenas defesa não o manterá vivo por 10 minutos. É então que Yukito saca o cajado do absurdo, conjurando um meteoro e declarando que sabe exatamente como lidar com isso. Já que os itens podem ser usados simultaneamente, ele tem suas próprias vantagens. O meteoro cai bem em cima do tal herói, mas aquele pirralho loiro e baixinho sai ileso. De jeito nenhum esse cara ia sofrer dano de verdade. Como era de se esperar, ele sai da fumaça, explicando que sua regressão lhe deu a habilidade de barreira do vazio. E, a julgar pelo meteoro que atravessou o cajado, Yukito deve ter algum tipo de habilidade ligada à sorte ou à manipulação de probabilidades. O protagonista percebe os clones desaparecendo, surpreso por o loiro ter descoberto tudo tão rápido. Light diz que é óbvio, considerando como Yukito luta e os itens que ele carrega. Yukito imagina que Light deva considerar a sorte uma habilidade inútil, mas ele balança a cabeça negativamente. Ele admite que a sorte é útil, mas insiste que este mundo está cheio de coisas irracionais, desafios que nenhuma quantidade de sorte pode superar. E agora ele provará a Yukito que ele é uma dessas coisas que não podem ser resolvidas apenas pelo acaso. Ele invoca o Mago da Água, o Mago das Plantas, um titã do fogo e uma horda de criaturas ao seu redor. Yukito responde que já sabia que a sorte não resolveria tudo, mas também percebeu algo interessante. Quando Light revelou seu status, Yukito notou que sua sorte estava zerada. Ele não queria fazer nada imprudente na frente da família, mas agora não tem escolha. O que ele está planejando? Ele se lembra da mãe e diz que, custe o que custar, por qualquer método, por qualquer meio, ele vai garantir que isso não aconteça. Enquanto Blonde continua desferindo uma saraivada de ataques, afirmando que desta vez vai usar tudo o que tem, o monstro de fogo também ataca, e Light diz a Yukito para mostrar do que essa tal sorte é capaz. O protagonista espera os ataques se aproximarem, então abre seu inventário e equipa a pulseira de teletransporte. Ele sabia que só havia uma opção. O sistema realiza uma verificação rápida, bem-sucedida, e ele desaparece. Pensei que ele fosse fazer alguma jogada insana, mas não, ele simplesmente se teletransportou para fugir. Que diabos? Depois de toda aquela expectativa, ele simplesmente dispara. Light o persegue, voando,
comentando que o objeto nas mãos do garoto é muito conveniente, embora seja uma pena que sua própria magia de voo seja mais do que suficiente para alcançá-lo. Yukito se teletransporta novamente, dizendo que está curioso para ver o que Light realmente pode fazer. O protagonista se joga no meio de inocentes e declara que, se Light é realmente um herói, então ele não matará essas pessoas. Uma atitude insana, mas Light fecha os olhos e admite que sim, ele é um herói e que seu dever é proteger as pessoas. Machucá-los seria um crime imperdoável. Ele estala os dedos, impedindo-se de usar magia de alto nível. Sério? Ele vai lutar, de verdade. Ele embainha a espada, dizendo que mesmo sem grandes feitiços, nada o deterá. Caramba, então esse garoto loiro tem princípios. Para alguém que acabou de tentar esmagar o crânio da Nozomi, isso é uma reviravolta. Yukito começa a se sentir confiante, achando que suas chances de sobrevivência estão aumentando, e saca seu escudo para se proteger. Light sorri, dizendo que está acostumado a lutar contra pessoas assim. Oponentes que pensam que usar civis para intimidá-lo vai funcionar. Acontece que ele não estava blefando. As flechas que voavam ao redor desviam dos civis, mas continuam perseguindo Yukito. Uma flecha atinge o escudo, ricocheteia e atravessa um prédio. Light explica que, à medida que o apocalipse se aproxima, monstros disfarçados de humanos começam a aparecer. Os rastreadores se multiplicam. A criminalidade aumenta. Tudo volta ao normal. Mas Yukito continua correndo, gritando que em sua vida passada nunca viu nada disso. Ele estava muito ocupado cultivando os slimes. Light diz que é uma pena. Ele deveria ter visto como o mundo mergulhou no caos total. Ele até diz que esperava que os dois, como regressores, pudessem se dar bem. Yukito responde que, infelizmente, não é ele quem está impedindo que isso aconteça. Ele bloqueia outro golpe. É arremessado contra uma parede, lentamente, se levanta, admitindo que está ficando difícil lutar em um espaço tão apertado. Light começa a dizer algo, mas Yukito pega um skate que está por perto e sai correndo, fazendo manobras no caminho. Light apenas ri, dizendo que é engraçado que ele realmente pense que pode escapar. Ele conjura uma parede de luz no caminho de Yukito, bloqueando-o, e no momento em que Yukito para, Light aparece atrás dele, pronto para atacar. Yukito olha para o lado, vê um pilar e murmura que o momento é perfeito. Ele chuta a estrutura, fazendo-a desabar, e diz que agora é hora de um contra-ataque. Light parece alarmado, não porque esteja prestes a ser esmagado, mas porque atrás dele está o carro de um civil. Ele é forçado a impedir o desabamento. Yukito elogia, dizendo que ele é realmente um herói bondoso. Light responde que, claro, salvar pessoas é o que ele faz todos os dias. É então que Yukito diz que quer ver o quanto ele realmente consegue proteger. Faíscas irrompem, percorrendo a malha urbana, água jorra do chão, explosões acontecem. Que diabos? O protagonista está se transformando em um terrorista? Light está mais calmo do que ele. Mesmo assim, ele é forçado a invocar um dinossauro para apagar as chamas com água, enquanto Yukito declara que não será suficiente. As árvores da rua inteira estão em chamas. O chão se abre em uma cratera, e Light não consegue entender como tudo está se desfazendo ao mesmo tempo. Ele não tem escolha a não ser invocar os outros espíritos, que correm para salvar as pessoas que caem, os carros que são arrastados, todos prestes a morrer. O protagonista lhe diz para não se esquecer dele, mas a loira insiste que ele deve ficar para trás. Ele tem problemas demais para lidar. Além disso, nenhum dos ataques dele está funcionando mesmo? Yukito admite que é verdade. Ele não consegue causar nenhum dano real, mas isso não significa que não possa interferir. Ele golpeia Light com seu escudo, desequilibrando, e Light cambaleia, gritando: "Que diabos você está fazendo? Quer que alguém morra?" Yukito simplesmente lhe diz para ir até o esgoto. Light tenta se segurar na borda, mas Yukito corta, fazendo-o cair direto na imundície. Light diz que o garoto não faz o menor sentido, mas Yukito aponta seu cajado, avisando que ele poderia lançar um meteoro sobre a cidade a qualquer momento. Finalmente, Light cede e diz: "Tudo bem, eu aceito." Ele perdeu esse duelo ridículo onde não tinha permissão para matar ninguém. Ele explica que tudo deu errado por causa de seu próprio azar. Por algum motivo, ele sempre se envolve em acidentes bizarros. É por isso que as defesas desesperadas de Yukito acabavam destruindo a cidade inteira. O choque absurdo entre a sorte extraordinária de Yukito e o azar sem fim de Light criou a catástrofe. Light admite estar impressionado com o fato de o garoto conhecer tão bem a cidade. Yukito responde que se lembra exatamente de como tudo aconteceu ali, o que explodiu e por quê.
porque ele passou por isso quando perdeu sua família. Ele não se importa se isso foi suficiente para acalmar o loiro. Com doçura, Light concorda, mas acrescenta que Yukito terá que acompanhá-lo por um tempo. A barreira do vazio desaparecerá em breve, e Light precisa consertar tudo, algo que Yukito não pode fazer. Ele também lhe diz para voltar ao hospital e impedir o desastre de Kursorbor. Talvez esse seja o nome do suposto noivo de Nozomi. O protagonista está confuso. Light esclarece que está falando do desastre que atingirá o hospital. Como Yukito é um regressor, ele já deveria saber, mas Yukito insiste que não faz ideia. Light franze a testa, pensando que ele está brincando, mas Yukito permanece sério. Ele realmente não sabe. Light diz que é impossível. Como o regressor poderia não saber? Yukito explica que passou 70 anos fazendo nada além de caçar slimes. Light se desanima, dizendo-lhe que terá que bolar um plano. O que você está pensando em fazer? Pergunta. O protagonista admite que não tem plano algum. Ele nem sabe como isso funciona. Então Light decide explicar. Quando a barreira do vazio cai, Yukito precisa correr direto para o hospital. Quando ele chegar lá, começará a entender. Yukito ainda não entende, mas Light apenas lhe diz para seguir as ordens e afirma que retornará em breve. Contudo, o adverte para não fazer nada imprudente, ou as consequências serão severas. O cara não parava de falar, disse um monte de coisas, não me explicou nada e depois foi embora. Sem muita escolha, o protagonista usa o teletransporte e a cidade volta ao normal. Nesse instante, o médico diz à mãe de Yukito que ela viverá por muitos anos mais. Ela agradece a ele de pé, enquanto Yukito permanece em silêncio, perdido em pensamentos, tentando entender o que a loira disse, o que poderia acontecer com os dois e o que poderia ser esse desastre no hospital. Só de saber que o perigo os espreita, ele se sente mal. Ele decide que precisa tirá-los dali o mais rápido possível. A mãe dele pergunta se eles deveriam levar comida, mas ele diz que não. É melhor que voltem para casa imediatamente. Assim que ele chegar, preparará algo para eles. Ele os incentiva a irem depressa e a estarem preparados. Eles acham estranho, mas concordam e partem. Nesse momento, Yukito decide investigar e descobrir o que está prestes a acontecer. Ele entra no banheiro, veste a capa que pegou de Takeshi, um manto de invisibilidade de nível S, e pensa consigo mesmo que isso deve ser algo sobre o qual ninguém fala, algo escondido em uma parte do hospital a qual apenas alguns têm acesso. Ele abre a porta para sair e um paciente próximo dá um pulo de susto, imaginando se um fantasma acabou de passar por ali. Dentro do elevador, ele continua pensando no que esse desastre causado pelo cursor deveria ser. Light havia dito que tudo ficaria claro assim que visse os primeiros sinais. E agora aqui está ele, no que parece ser o necrotério. Uma ameaça capaz de deixar uma cicatriz na história deveria ser algo do nível de uma criatura de classe desastre. Mas quando ele verifica o radar, nada. Bem à frente está a porta do necrotério. Ele entra lentamente. O cheiro da morte paira no ar enquanto ele se aproxima, tentando decifrar o que está prestes a acontecer. Ele caminha de um lado para o outro, procurando pistas, mas não encontra nada. Então, ao abrir o menu do sistema, ele repentinamente sente algo estranho. Um dos cadáveres começa a se levantar. Não apenas um, todos eles começam a se erguer, movendo-se em sua direção. Nesse momento, ele entende porque a loira disse que seria fácil descobrir o que estava acontecendo quando começasse. Ao ver os zumbis, o protagonista se lembra de que em sua vida passada existiu algum tipo de necromante ou criatura por volta desta época. Como todas essas coisas são mortos-vivos, faz sentido. O primeiro investe contra ele, e ele desfere um golpe, decepando a cabeça. Outro ataca, ele o parte ao meio. Um terceiro vem pela lateral, ele o chuta para trás. Em sua vida passada, essas criaturas eram tratadas por meio de um ritual apropriado. Mas aqui, ninguém sabe disso ainda. Ele terá que improvisar. Pelo menos essa maldição não se espalha para humanos, então ele não precisa se preocupar com mordidas. As criaturas são estúpidas. Basta jogar uma cadeira em cima delas, e elas cambaleiam confusas, vindo em sua direção uma a uma. Enquanto bloqueia um lado, ele avança, decapitando outra, cortando mais algumas, esmagando uma com uma mesa, até que a maioria esteja caída. Na verdade, ele monta uma barricada, deixando algumas de cada lado. Então ele percebe algo. Um dos corpos tem um colar de ouro. Isso significa que já foi um aventureiro de alto escalão. Mas, como zumbis, nenhuma de suas habilidades permanece. Ele termina mais um, mas de repente a porta atrás dele treme. Ele olha para trás e vê mais dois entrarem. Ele corta o pescoço de uma delas com facilidade, mas quando se prepara para atacar a outra, para.
O sistema não a está marcando como inimiga vermelha, então ela não está morta. A mulher, com aparência de estar quase morta, implora para que ele não a corte. Ela ainda não foi embora. Yukio se assusta e pergunta se ela é uma das funcionárias daqui. Infelizmente, ela mal consegue falar. Ela não é um zumbi, mas já está amaldiçoada. Sem as ferramentas e os itens certos, ela não sobreviverá. Agora ele hesita. O caminho mais fácil seria ignorá-la e simplesmente eliminar os zumbis atrás da barricada. Mas ele não é alguém obcecado por eficiência ou por terminar tudo correndo. Então, ele invoca seu portal. Lá vai ele, a um mercador, a um alquimista, até mesmo a uma sala de oração para pegar um livro. Ele lê pela cidade e retorna. A mulher ainda está lá, caída no chão. Parece que o teletransporte também congela o tempo, mas, pela coloração roxa que se espalha pelos dedos dela, a maldição avançou. Ele pega uma gota do sangue dela, coloca em um frasco e começa a misturar todos os ingredientes que reuniu. Segundo o texto, basta combinar a luz e iniciar o ritual. Adivinhe o que acontece? Com sua pouca habilidade em medicina sagrada, as chances de sucesso são quase nulas. 1%, no máximo. E, no entanto, claro, funciona. Ele se ajoelha ao lado da mulher inconsciente, coloca o frasco em seus lábios e deixa o líquido fluir. Cuidado onde você repete uma frase dessas, pode acabar preso. Mas funciona. Ela se mexe e a vida retorna. Talvez ela seja a primeira personagem feminina de verdade nesta história, além da mãe e da irmã dele. Satisfeito, ele a afasta delicadamente, desembainha a espada e se vira para a barricada. Hora de acabar com os zumbis, mas agora ele percebe algo estranho. A barricada está silenciosa demais. Não me admira que essa mulher ainda estivesse viva. Quando ele verifica, alguns dos zumbis estão se fundindo em bolhas de gosma preta. Os corpos parecem estar sendo absorvidos, transformando-se em uma criatura gigantesca, com inúmeros braços e uma cabeça esquelética. O protagonista se pergunta se não seria apenas para Slimes os monstros capazes de absorver coisas com tanta facilidade. Aparentemente, todas as maldições lançadas sobre cada corpo se uniram neste. Esse foi o preço que ele teve que pagar por não ter matado todos os zumbis antes. Aquele loiro desgraçado ia rir da sua ineficiência, mas ele salvou aquela mulher, então não se arrepende. Ele avança enquanto o monstro ataca com seus tentáculos. Ele desfere um golpe e decepa uma cabeça. Fácil demais, não é? Claro, a criatura ainda está viva. A criatura ataca novamente e ele corta outra cabeça. Perigoso demais, mas não há outra escolha. Ele continua cortando-as. Mais 3, 4 caem, e ele pensa que talvez esteja tudo sob controle. Mas a criatura continua crescendo, brotando ainda mais, encarando-o com um olhar fulminante. E não só isso, ela está atraindo mais cadáveres, regenerando-se à medida que avança. E o Kito não consegue acreditar nisso. Por que esse zumbi é tão apelão? Eles deveriam ser carne de canhão sem cérebro. Pior ainda, não importa quantas cabeças ele corte, não há mais rápido do que a regeneração do monstro. O problema é que a maioria das habilidades de guerreiro são voltadas para combate contra um único alvo, não para ataques em área. Sua única opção viável seria o cajado do absurdo, mas ele não pode simplesmente invocar um meteoro dentro de um hospital. Outra ideia lhe ocorre. Talvez ele pudesse ganhar tempo até a loira aparecer. Mas essa esperança se esvai quando ele vê a criatura absorvendo mais corpos, crescendo ainda mais. O monstro não lhe dá um segundo para pensar. Mais tentáculos o atingem, forçando-o a se esquivar enquanto toda a sala se estilhaça ao seu redor. Ele sabe que precisa matá-lo rapidamente antes que se torne imparável. É então que a realidade o atinge. Ele acabou de ser promovido ao nível prata. Ele está longe de ser forte o suficiente para finalizar algo assim com um único golpe. Buscando soluções desesperadamente, ele se lembra dos suprimentos médicos empilhados no canto. Ao bloquear mais um ataque, ele quebra a cabeça tentando encontrar alguma receita, feitiço ou truque que possa ajudar. De repente, uma ideia surge.